mais tarde. Quero estar trazendo uma ministração aqui e o Senhor Jesus possa ministrar nos nossos corações, derramando o seu poder, a sua graça e nos instruir nos caminhos dele. Amém? Amém. Tem mais alguma coisa para dar? Não esquecendo? Eu queria até depois dar um recado aqui. Nós queremos colocar aqui na nossa igreja um projeto que é um projeto de ajuda, de cura, de libertação, de transformação, de pertencimento, chamado 30 semanas. E depois, se você tiver um interesse, eu mando para você um vídeo para explicar, para que quem puder participar, participe, assim online, a princípio. Mas depois nós queremos colocar aqui na nossa comunidade presencial, para que vidas possam ser abençoadas durante esses ciclos, que é os ciclos que falam nessas semanas, onde pessoas são ali ministradas, são tocadas pelo Espírito Santo, recebem amor, recebem ali uma atenção especial. Então, se tiver interesse, procure depois para estarmos conversando sobre isso, tá bom? Amém? Hoje eu quero falar sobre um tema de mudando destinos, lições no livro de Esther. Eu fiz aqui no meu sermão 10 tópicos, cada tópico sendo de um capítulo do livro de Esther. O livro de Esther ele é particionado em 10 capítulos e, se Deus quiser, eu vou seguir até o final da ministração, vou falar um por um. É claro que eu não vou falar versículo por versículo, mas vou estar extraindo de cada capítulo aquele tema principal vinculado com o tema da nossa mensagem aqui, que é mudando destinos. Amém? Geralmente o livro de Esther é muito comum ouvirmos dele em pregações que vão falar principalmente de temas de mulheres. Vejo mais mulheres nas suas conferências falando sobre o livro de Esther, mas ele não é tão mencionado assim, ou tão falado no nosso contexto. E às vezes, quando ele é referendado, é mais no sentido de colocar ali a importância de Esther, ou colocando a importância da mulher, mas fala mais sobre ela. Só que esquecemos de 4 personagens, além de Esther, que estão ali, e seriam Vasti, seriam Mordecai, a própria Esther e o Amã. São pessoas que nós vemos ali seus destinos sendo mudados por escolhas boas e escolhas ruins, por comportamentos bons e comportamentos ruins. Eu quero estar trazendo isso aqui nessa parte da manhã, na sua vida, e talvez você nunca leu o livro de Esther. Hoje você vai sair daqui sabendo ele, do primeiro capítulo até o último capítulo aqui, uma profundidade em nome de Jesus. Tá bom? Amém? Pega a sua Bíblia então e já vai aí para o livro de Esther. Coloca aí no capítulo de número 4, versículo de número 17. Por esse capítulo aqui inicial, o versículo aqui inicial, mas depois a gente vai voltar para o primeiro capítulo, tá bom? Eu falei 17? Versículo 13, viu? Esther, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, ou Mordecai em algumas versões: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois irei
ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Amém? Veja, vou colocar aqui um contexto histórico também para você compreender. O livro de Esther, ele foi um livro escrito, ou pelo menos o acontecimento ocorreu na época em que o povo de Israel, o povo de Judá, estava exilado ali na região onde hoje em dia é o Iraque, o Irã. Principalmente depois eles foram colocados ali, depois da conquista do Império Persa sobre o Império Babilônico. Não estava mais ali na Nabucodonosor reinando, Babilônia já tinha caído e começou a reinar o Império Medo-Persa. Tinha um rei que tinha o seu codinome sendo Assuero, mas era Xerxes, que estava reinando ali desde Suzã, que hoje em dia é uma parte ali leste no Irã. Então eu quero que você compreenda, veja, que o contexto atual, essa guerra que está acontecendo entre Israel e Irã, são questões milenares ali imprimidas. Quando a gente fala Pérsia, é o Irã hoje em dia são os persas. E é os mesmos conflitos nós vemos ali acontecendo, que tem uma raiz que talvez, com o que eu vou estar pregando aqui, você vai compreender o que o mundo espiritual está trazendo até hoje em dia para aquela região. E ali nós vemos que o povo de Israel estava exilado naquele território, naquela região ali, entre o sul do Iraque, o noroeste ali, hoje em dia é o Irã, região da Babilônia e Suzã. E sempre nesse período que o povo de Israel estava ali durante aqueles 70 anos, exilado, ele foi uma pessoa não grata. Basta nós repararmos o que aconteceu com Daniel, o que aconteceu com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados na fornalha. Daniel também da mesma forma lançado na cova de leões, tudo por causa da sua fé em Deus, a sua fé monoteísta. Eles tinham um comportamento diferente, e por vários séculos nós vemos o povo judeu sempre foi um povo perseguido por causa do seu comportamento, por causa dos seus costumes, e desde essa época aqui era um povo completamente diferente, porque era muito comum as nações serem politeístas, e ele era um povo monoteísta. E não somente isso, ele tinha a crença também que não podia ter idolatria, não podia se prostrar diante de imagens, prostrar diante de ídolos. Então era um povo que sempre foi perseguido. Mas nós vemos também que esse livro aqui, ele nos mostra uma história de livramento, uma história que muda destino. Embora o nome de Deus não venha a ser explicitamente mencionado, nós vemos no contexto a sua presença e o cuidado são evidentes a cada capítulo. Amém? Amém? Então eu quero falar aqui dessa mudança de destinos, no qual também exige coragem, exige confiança, exige fé, oração e jejum. Então eu quero dar esse treino aqui. É claro que eu poderia pregar muito mais tempo, mas por causa do tempo eu vou tentar condensar aqui, porque já faz um tempinho também que eu preguei às vezes sobre o livro inteiro. Eu lembro que uma vez eu dou uma mensagem aqui que eu falei do livro de Ruth inteiro, do livro de Filemão, e é bom às vezes no culto a gente saber tudo aquilo que está no livro. Amém? Mas depois na sua casa você aproveita e lê mais, lê inteiro, para se aprofundar mais no assunto. Abre então comigo aí agora em Esther, capítulo 1, versículo 10 e 12. É claro que eu não vou ler o capítulo inteiro, então eu vou pegar uns versículos chaves ali para a gente estar trabalhando com eles, tá bom? Esther, capítulo 1, versículo 10 e 12. Quem achou de amém? Meu Deus. Esther, capítulo 1, versículo 10 até o 12 diz assim: No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviram, Meumã, Bitsa, Abona, Bitcar, Abagatá, Zetá e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real.
Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonito. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso. Veja, a palavra de Deus diz que em certa passagem o rei Assuero fez um grande banquete ao final de uma grande festividade que ele estava mostrando o seu reino para vários nobres, vários príncipes, durante quase 6 meses, 180 dias. Ao final, então, ele quis dar esse grande banquete, e ali ele tomou todas, e ele ficou muito alegre. E a palavra de Deus diz que quando ele fazia esse banquete com os homens, Vasti também fazia um banquete com as mulheres. E aí ele, muito alegre, ela era muito bonita, ele queria mostrar ela para os seus súditos, para os seus convidados. E ele, chama a rainha aqui, mas que ela venha toda bonitona e com a coroa sobre a sua cabeça. E aí quando eles chegaram até ela falou, o rei está te chamando, ele está querendo, pedindo a presença da rainha oficial aqui, ali naquela cerimônia. E ela veio no meio das mulheres, ela simplesmente falou, não vou aqui para cá. Nós vemos um destino sendo mudado na vida dessa mulher, a partir dessa decisão, que continha orgulho e vaidade. Veja, orgulho e vaidade pode mudar o destino de uma pessoa. Por causa dessa decisão dessa rainha Vasti, ela abriu um caminho para que outra fosse colocada no seu lugar. Por quê? Porque o rei Assuero chamou os seus conselheiros e ele foi aconselhado, ele gostou desse conselho, dizendo o seguinte: essa mulher, ela desrespeitou o rei, e isso pode servir de base aí para várias outras mulheres que precisam desrespeitar os seus maridos na sua casa. Então, para que isso não torne um costume, expulse ela para sempre da sua presença e que outra tome o seu lugar. Amém. Amém. Veja, o que eles falaram é o seguinte, a mulher não pode ter nenhuma voz de comando aqui nessa nossa região. É por isso que a gente entende, você vê, o Islã, ele, não sei se você sabe, mas ele tem 2 vertentes majoritárias, que é a sunita e a xiita. Quem sabe disso? A maioria, pelo menos quase 90% dos muçulmanos são sunitas. Tem ali os seus extremos, é claro, mas não tão quanto os xiitas. Os xiitas, eles são terríveis. E o que domina hoje em dia, lá no Irã, é os xiitas. E é tanto que você vê tanto que as mulheres são oprimidas naquela região. E a gente vê que é um costume desde a época aqui de Assuero. Nem não podia dar um pio naquela região. Veja o tanto que eles ficaram preocupados. Só da mulher, talvez ela estava cuidando de alguma coisa ali, mas é claro que ela estava com o seu orgulho ferido, com a sua vaidade. Mas ela tinha que compreender também ali aquela região. Só que a decisão dela mudou a vida dela para sempre. Então nós temos que ficar atentos com o nosso orgulho e com a nossa vaidade, porque isso pode mudar o destino da nossa vida. Esses dias eu estava escutando um pastor falando o seguinte, que o grande pecado, o grande problema do pecado que envolve a sexualidade, ou prostituição, adultério, é o orgulho. Porque o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitado aos pesadelos, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos ali sempre o combate. Mas quando se trata de algo relacionado à nossa sexualidade, fala no sentido sexual mesmo, de impureza sexual, a palavra nos diz, fala para nós fugir da prostituição. E o grande problema às vezes nosso, que a gente vê pessoas caindo nessa cilada, é o seu orgulho. Não, eu dou conta, eu sei até onde eu estou falando, eu sei até onde ir. Aquela curtida, aquela pessoa ali na academia, aquela pessoa no trabalho, não, eu consigo resistir. E muitas das vezes o nosso orgulho nessa área é a nossa ruína, é a nossa queda. Amém? Então, primeira lição que nós aprendemos aqui: cuidado com o orgulho e cuidado com a vaidade, porque esses itens podem mudar o nosso destino para pior. Mas a pessoa que tem uma humildade, uma pessoa que tem um coração maleável, ele também pode ser colocado numa posição melhor. Então, primeira lição que
que nós aprendemos isso, com a pessoa de Vasti, que o destino dela foi mudado por uma decisão equivocada da parte dela, que abriu o caminho para outra pessoa. Já no capítulo de número 2, nós vemos então que Deus usa uma circunstância inesperada para mudar destinos. Capítulo 2, versículo 17, olha o que diz aí. O rei gostou mais de Ester do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real, tornou-a rainha em lugar de Vasti. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Ester era uma jovem virgem judia, órfã de pai e de mãe, que foi adotada, que foi criada pelo seu primo Mardoqueu ou Mordecai. Gente, quando eu falar aqui Mardoqueu ou Mordecai, se a pessoa não tiver Mardoqueu ou Mordecai, é a mesma pessoa, tá bom? Ela foi adotada. Quando aconteceu então esse decreto que o rei falou, o negócio é o seguinte: não quero mais Vasti aqui na minha presença, porque ela me desobedeceu. E veja, o rei, ele era muito forte. Era uma pessoa que impunha medo, e mais à frente você vai entender o medo que ele colocava. Eu não sei se você assistiu aquele filme 300. Quem assistiu aquele filme 300? Tem aquele ator brasileiro, ele está até careca lá no filme, o Rodrigo Santoro. E ele chega, eles colocam o chefe de grandão. É o chefe, é o Açoeiro. Pleiteando ali, guerreando contra a unção. Eles tinham aquela imponência, eles tinham aquela arrogância. E ele então expulsa para sempre Vasti da sua presença, e não apenas isso, ele tira dela o título de rainha. Só que a palavra de Deus fala lá no comecinho do capítulo 2, que ele começa a tipo, saudade, a mulher está muito bonita. E eles vão um pouquinho, o rei está querendo dar uma recaída. E se ele chamar ela, vai ficar mais fraco, né? a atitude dele. E não podemos fazer isso, o decreto dele é revogável. Então vamos apregoar, vamos nessa decreto apregoar em todo o império, para trazer, para a gente selecionar ali as mulheres mais lindas, as virgens mais lindas, para que ele escolha ali quem será a sua rainha. E a palavra de Deus falou que eles foram então por todo o império. Dentre essas, eles acharam Ester e chamou ela. E ali Mardoqueu falou o seguinte: ó, você vai, mas não diga para ninguém a sua origem, não diga para ninguém que você é uma das exiladas ali do território de Israel. Durante 12 meses, ela foi preparada para chegar-se à presença do rei. 6 meses fazendo um tipo de tratamento, depois mais 6 meses fazendo outro tipo de tratamento, antes de se apresentar à presença do rei. Ali, aquela mulher que nasceu numa circunstância inesperada, que estava vivendo uma circunstância inesperada, que tinha acontecido algo inesperado no reino, abriu uma grande oportunidade. Ela achou graça. E queridos, só vamos achar graça se nós estivermos exalando a essência de Deus. Ester é um nome persa que significa estrela, mas o nome verdadeiro de Ester, o nome hebraico dela era Hadassah. E Hadassah significa murta, e murta é uma planta que exala uma fragrância muito suave. Isso simboliza o nosso testemunho cristão. Ela também tem um fruto, e esse fruto simboliza boas obras na nossa vida. Só que, quando prensada essa planta, ela fica mais agradável ainda. Ela exala um odor, um aroma mais agradável ainda. Que significa o seguinte: nas provações, nas lutas, nas circunstâncias, nós iremos crescer, muito mais seremos melhorados. Então as circunstâncias que aconteceram na vida daquela mulher, que exalava um bom testemunho, boas obras, trouxe graça, porque no texto que nós acabamos de ler, em Ester capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz que várias mulheres foram colocadas à presença do rei, só que ela
foi a que ele mais gostou do que qualquer outra, e foi a mais favorecida. E colocou sobre ela o título que era de Vasti, como sendo a rainha oficial do mundo. Veja, quando nós entendemos que temos que ter um bom testemunho, que fomos preparados para boas obras, e que no meio das provações, em vez de cairmos, crescemos, somos melhorados, o nosso destino, ele é mudado. Amém? Eu não sei o que você pode estar passando nas suas lutas. Meu Deus, parece que eu só apanhei. Veja, a vida dela era uma exilada, era uma pessoa jovem, era uma pessoa órfã, criada nem pelo tio, era criada pelo primo. Mas mesmo assim, numa circunstância inesperada, utilizando alguém que era improvável, como foi semana passada, a pastora, ela foi escolhida no meio de muitos, porque sobre ela tinha um aroma agradável. Amém? Que a sua fé, o seu cristianismo, a sua confiança em Deus, a sua intimidade com Deus, venha exalar graça diante das pessoas em qual você vê a mão de Deus agindo, mudando destinos. Amém? Glória a Deus. No capítulo 3, então, vamos ler versículos 5 e 6, o que diz? Versículo 5 diz: quando Amã viu que Mordecai, ou Mardoqueu, não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Veja, uma grave oposição contra o povo de Deus na pessoa de Amã. Quem era Amã? Amã, a origem dele era de Amaleque. Amaleque foi um dos filhos de Esaú, que era irmão de Jacó, no qual tinha a profecia que haveria guerra entre esses povos. Amã não só era descendente de Amaleque, mas também descendente de Agag. Agag, não sei se você se lembra, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, era um dos reis no qual o profeta Samuel tinha falado para Saul exterminar o povo, não só o povo, mas até tudo que eles tinham. Desde lá de Êxodo, quando eles não receberam, o povo de Israel, na verdade, arrumou ciladas. Deus tinha dado um decreto que o nome de Amaleque tinha que ser exterminado da face da terra. Amã era um alto oficial ali do rei Xerxes. A Bíblia diz que Mardoqueu ficava sempre à porta do palácio real, porque ele tinha uma função de ficar ali ordenando, vendo as coisas. Só que quando ele chegava perto de Mardoqueu, esse não se prostrava. Veja, o problema aqui, às vezes as pessoas falam, não, é porque se prostrava a questão de idolatria, e não era, porque a gente vê pessoas se prostrando diante de algo certo, mas vários israelitas fazendo isso, não era o problema. O problema aqui era uma questão cultural, era uma questão bíblica de inimizade, era uma questão ali de ordem. Mardoqueu sabia muito bem quem era Amã, que era um povo inimigo, que era alguém que não deveria estar ali. E é por isso que quando Amã descobre por que esse homem não se prostra diante de mim, quando descobre o povo dele, ele toma uma atitude e fala o seguinte: ó, esse Mardoqueu não se prostra diante de mim quando eu passo perto dele. Só que, ao invés de matar somente ele, eu quero matar o povo dele, porque os nossos dois povos são inimigos, eu quero exterminar. Tem um decreto, tem uma profecia no Deus dele, na palavra do Deus dele, que o meu povo, do qual eu sou descendente Amaleque, seria exterminado. Em vez de o meu povo ser exterminado, é o povo dele que eu quero exterminar. Eu não vou me contentar só em matá-lo, eu quero matar todo o povo dele, eu quero eliminar todo o povo. Veja, o ódio
E a inveja de Amã foi a sua ruína. Amã tinha uma alta posição, era um homem grandemente instruído, tinha várias posses, tinha muito poder, mas o destino dele foi mudado por causa do ódio e por causa da inveja que tinha no coração dele contra Mordecai. Não deixe que o ódio, não deixe que a inveja mude o destino da sua vida. Muitas pessoas têm os destinos da sua vida transformados por causa de um sentimento cruel, por causa de um sentimento que é uma obra da carne, por não dar ouvidos àquilo que é a voz do Espírito Santo trazendo vida no seu coração. Muitas pessoas não estão na igreja porque tem um problema com alguém. Ah, você é da igreja porque eu tenho um problema com aquela pessoa, porque eu tenho um problema com aquele líder, porque alguém ali me feriu, porque alguém fez isso e aquilo outro comigo. Fica dando vazão à obra da carne. O ódio gera em nós uma falta de perdão. E como diz a própria palavra de Deus ali do Senhor Jesus, é uma infração até mesmo do sexto mandamento, porque só de nós odiarmos alguém, nós já estamos ferindo o sexto mandamento, que é não matarás, porque o ódio é como se fosse um pecado de morte. O ódio dele foi a sua ruína, porque muitas pessoas, que por causa do ódio, por causa da inveja, por causa de um sentimento que é uma obra da carne, não escutando a voz do Espírito, o seu destino é mudado para pior. Amém? Glória a Deus. Capítulo 4, vamos abrir aqui em Esther 4, versículo 14. Quem está entendendo aqui o livro de Esther? Talvez você nunca leu, está entendendo, compreendendo agora. Esther capítulo 4, versículo 14, diz assim, isso aqui talvez eu quis ler esse aqui que é um texto mais chato. Pois, se for para ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento, como este que você chegou, à posição de rainha. Veja, Mardoqueu descobre a intenção de Amã. Ele escuta, chega até ele, que Amã tinha tramado e convencido o rei a exterminar o povo de Israel, ali de todo o império. Só que o rei não sabia que Esther era judia. Como eu falei no comecinho, Mardoqueu falou, não fala de qual povo você é. Mardoqueu descobre que tinha esse decreto de morte contra o povo judeu por completo. Então, ele vai até ali o palácio, chama alguém ali que é junto de Esther, manda um recado através dele, diz o seguinte, ó, está tendo um decreto de morte num dia só. Não só mim, mas todo mundo. E aí ela chega e dá um recado para Mardoqueu é o seguinte, você sabe qual que é o rei? Que o rei é cruel, o rei é perverso, é uma pessoa dura de coração. E tem 30 dias que eu não chego à presença dele, tem 30 dias que ele não me chama. E a coisa não é simples, não é tipo assim, eu chegar ao pé e falar com ele, não, ele tem que me chamar. E dependendo se eu chegar à presença dele, ele pode achar que é um desrespeito e pode mandar até me matar. Você está entendendo como é que o pessoal do Irã, né? É a mesma cultura. Gente, mulher lá, eles matam assim, facilmente. Não usa boca lá não. É aquela cultura. É por isso que eles são ali um muçulmano xiita, porque para eles é uma facilidade em ser duro. E Assuero era duro. Então, ela chega e fala, ó, tá difícil. Ele não recebe ninguém, tem 30 dias. E você sabe que se a gente não achar favor diante do rei, meu amigo, ele pode mandar matar. E aí então, Mordecai fala, ó, você está muito bonitona, ele está achando que ele vai sobrar para você? Ainda que ele não saiba, mas você vai chegar uma vida aí, ó, dizendo o seguinte, ó, ela também é judia, ela tem que morrer. Mas saiba o seguinte, a promessa sobre o nosso povo, Deus vai enviar livramento de outra parte, mas você vai perecer. E ela escutava muito o seu filho. E aí então ela fala o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, fala para o povo jejuar e orar. Porque quando fala jejum, está ligado à oração.
durante 3 dias e 3 noites. Não comam e nem bebam. Eu e as minhas cuidadoras aqui também faremos os mesmos, porque você sabe muito bem que a gente não pode chegar de qualquer maneira diante do Deus. Veja, o destino de Esther, o destino de Mordecai, o destino do seu povo estava ali pronto para ser mudado. Era uma situação difícil, era uma situação complexa. Só que como é que ela fez? Antes de entrarmos na batalha, antes de entrarmos nessa peleja, vamos assim dizer, né? Nessa situação de vez, vamos nos preparar espiritualmente. Então ela chama para apregoarem oração e jejum. O que nós aprendemos aqui? Destinos são mudados com fé, com confiança em Deus, mas também com joelho no chão, com consagração. Tem pessoas que estão querendo ver destinos ser mudados na sua casa, na sua família, na sua história, mas não estão tomando uma posição diante de Deus de uma forma espiritual. Não tem orado, não tem jejuado, não tem se consagrado, não tem confiado em Deus. A palavra de Deus é lançada, a palavra de Deus é colocada, mas ficam com medo. Veja, Esther falou o seguinte: olha, eu vou entrar na presença dele depois desses 3 dias e 3 noites de jejum e oração. Se tiver que morrer, vou morrer. Quantos de nós estamos perdendo espaço por causa do medo? Eu te digo, não tenha medo. Pessoas que não têm medo, mas se colocam debaixo do temor de Deus, em fé em Deus, a sua vida, a sua história é transformada. Amém? Aleluia. Veja, ela se posicionou então com coragem quando a fé dela foi posto da mão. Nós temos que ter coragem e nos consagrar. Poxa vida, eu tenho fé, mas a luta é muito grande, então se consagra mais. Veja, a oração, o jejum, ela nos traz força. Quantas pessoas estão gastando pouco tempo? Esses dias chegou para mim, não lembro aonde, era tipo assim, parecia tonéis sendo derramados. Aí colocava lá, dentro desse tonel estava Big Brother, estava futebol, estava novela, estava filme, cinema, entretenimento, internet, Instagram, Facebook, YouTube. E aí lá embaixo tinha uns copinhos, umas xicrinhas, oração, leitura da palavra de Deus. E aí depois a gente pergunta: por que a minha vida não muda? Porque, meu amigo, aquilo que é prioridade na nossa vida é o que nós vamos dar vazão. Aquilo que nós mais gostamos é o que nós vamos querer. Quanto mais você está enamorado por algo, mais você quer estar perto. Por exemplo, todo mundo aqui, acredito que a maioria que já se casou, num período da sua vida você queria estar perto, você estava morando junto ainda, mas tinha aquela ligação: desliga você, desliga você, desliga você. Hoje em dia é tudo no WhatsApp, né? E manda mensagem, conversa tanto assunto. Mas depois, quantos casamentos terminam porque perde essa essência? E nós não podemos perder essa essência para com Deus, essa comunhão. Esther queria ter uma comunhão, não somente ela, mas ela clamou para todo o povo tomar uma posição. E nessa manhã eu falo: gente, vamos orar pela nossa nação, mas não só pela nossa nação, mas pelo planeta todo. Porque é crise em cima de crise, queridos. Esse problema que está acontecendo lá no Oriente Médio é mais grave do que a guerra que aconteceu com a Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia. Porque um dia a gente está preocupado com o combustível, mas isso aqui pode afetar muitas outras coisas, inclusive a alimentação, estabilidade. Então nós temos que clamar: Deus, cesse essa guerra, haja paz em nome de Jesus. Se tiver que acontecer, acontece, mas em nome de Jesus não deixa prolongar. Nós temos que orar e clamar pela nossa nação, pela humanidade. Nós somos a igreja, nós somos aquele povo que temos que clamar, fazer igual para Deus. O Senhor vai destruir essa terra se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30 justos? Não, não farei. Que possamos nos colocar como intercessores da nossa terra, do nosso planeta. Amém? Glória a Deus. No capítulo 5, nós aprendemos que devemos ter sabedoria nas decisões difíceis.
Esther capítulo 5, versículo 2. Versículo 2 ao 4. O que diz lá? Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou: que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do rei, será dado a você. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe prepare. Amém? Veja, nós temos que pedir sabedoria a Deus em situações difíceis, para tomarmos decisões no momento certo. Histórias, destinos são transformados, mas com sabedoria. Ela, depois que terminou o período de consagração para ela se apresentar diante do rei, a Bíblia diz então que ela passou ali onde o rei estava, e o rei viu e chama ela: está muito bonita, achei graça com os olhos, não vai morrer. O sobrenatural já tinha mexido ali, está entendendo? Algo sobrenatural já tinha acontecido. E ele chama, veja que nem ela estava indo se encontrar, mas ele a chama. E quando ele a chama, ele já fala: ó, você tem tanto favor para comigo, que se até metade do meu reino você pedir, eu lhe dou. Ela fala: ó, Amã, aquele cara está querendo matar a sua rainha. Ainda você não sabe o seu dia, mas ele vai me matar. E não só isso, vai exterminar todo o meu povo. Ela não chega falando assim. Sabe como é que ela chega? Ô meu rei, eu quero fazer um banquete para o Senhor, mas chame também Amã. Convide Amã, que o cara está querendo exterminar todo o meu povo. Apesar que ela não falou ainda porque ele queria. Mas ela falou o seguinte: ó, chame Amã num banquete. Em momentos difíceis, nós temos que agir com sabedoria e não com o nosso temperamento. O problema de muitos aí é que no momento difícil, ao invés de agir com sabedoria, ele põe o seu temperamento para é no momento que poderia: deixa eu me calar um pouquinho, deixa eu me controlar. Amanhã, quando eu falo que eu tenho que falar, que eu vou estar com a minha razão e não na emoção, porque aí eu vou falar palavras com entendimento e não como se fosse um tolo. O problema é que muitas das vezes acontece uma situação difícil e a gente quer externar os nossos sentimentos. E, gente, uma palavra solta não volta vazia. Aquilo que você lança como uma flecha vai atingir o alvo. E dependendo do que você fala, mudou. Eu vi um comentário, não sei onde é que eu vi lá, mandando, não sei se foi Ricardo Martins, alguma coisa do tipo. E era um comentário daquelas caixinhas, né? Falando o seguinte: ó, meu marido me largou. No momento da raiva, no momento do grito, eu chamei ele de burro. A mulher falou: pelo que eu entendi, ela não tinha mais dele. Mas no momento da raiva, ao invés de ela utilizar qualquer outra palavra, ela chamou ele de burro. E aí largou. Ué, mas você está me chamando disso assim que você me traiu? Mas pelo momento da raiva, mas acabou. Olha o que você me chamou. Uma palavra no momento da raiva pode mudar, pode até finalizar o casamento. Porque não foi qualquer coisa que ela falou. Então nós temos que agir com sabedoria. No momento da raiva, no momento difícil, no tempo difícil, no tempo de angústia, procure a Deus com sabedoria. E a sabedoria já começa quando nós conseguimos deixar a nossa boca fechada. Tem até um livro chamado Eu e Minha Boca Grande. Muitos problemas que acometem a nossa vida é porque nós não conseguimos criar a nossa língua. Lê depois o livro de Tiago, que eles dão um ensino sobre essa questão de língua. Abrir um pouco sua língua. Ao invés de você falar alguma coisa, você cala um pouquinho, fica um pouquinho calado e utiliza as palavras certas no momento certo. Isso são pessoas sábias que entendem o que eu estou falando. Amém? Glória a Deus. Então, devemos pedir sabedoria a Deus em situações difíceis para tomarmos decisões no momento certo. No capítulo 6, nós vemos como Deus exalta os humildes. Veja, capítulo 6, versículo de número 1 ao 3, diz assim: naquela noite, o rei não conseguiu dormir, e por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado, e que lesse para ele. Foi lido o registro que Mardoqueu tinha denunciado. Bigtã e Teres, dois oficiais do rei,
que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Aqui está tendo um contexto, de repente no capítulo 6 faz um parênteses. E esse parênteses é o seguinte, ó, Amã já preparou a forca para enforcar Mardoqueu 20 metros. Vamos matar o povo de Israel todo, o povo judeu todo. Mas antes eu quero ter o prazer de matar, de ver Mordecai morto. Ó, levanta ele nessa forca. Amanhã a gente vai matar ele. Beleza. E de repente chega a notícia para Amã o seguinte, ó, Amã, a rainha Esther está te chamando para fazer um banquete lá, te convidou você especialmente. Ele chega na casa dele e fala para a esposa dele, acho que era Zé, a esposa dele: esposa, eu estou muito feliz, está tudo dando certo na minha vida. Amã falou: amanhã eu vou matar esse desgraçado Mordecai. A gente construiu a forca. E para se não bastasse, a rainha Esther me convida para um banquete lá diante do rei. Ninguém foi convidado, especialmente como eu. Ah, mas está tudo de bom, melhor. Está entendendo que está o coração de Amã? Estou feliz. E ele chega todo feliz. De repente, naquela noite, o rei Xerxes não consegue dormir. E ele lá não tinha Instagram, não tinha o YouTube para ficar assistindo lá o vídeo do ACB. Dormir. Não tem. Chama alguém aqui para ler, fica aí eu leio, talvez vai vir o som. E eles abrem lá o livro das crônicas. E tem uma passagem lá em Esther, capítulo 2, versículo 19, que dois oficiais, grilados já com o Xerxes, porque Xerxes era uma pessoa dura, estavam tramando matá-lo. Mardoqueu escuta, fala para Esther fala que ó, tem gente tramando a morte do rei. Ela fala para ele, eles investigam, descobrem que é verdade e matam esses dois. Só que nada foi feito em favor de Mordecai. Nessa noite, o livro que é lido, a parte fala o seguinte, ó, teve uma vez aqui que Bigtan e Teres tentou matar o Senhor. E aí teve ali Mordecai que chegou e conseguiu, descobriu e falou. E o rei falou: nossa, você está na vida? Foi culpado por Mordecai? O que a gente fez para ele? Nada. Não, peraí. Tá bom, mas aí a gente tem que honrar esse homem. Chama lá Amã para me dar uma ideia. E aí ele chama Amã. E Amã, ó, o rei está te chamando. E Amã já não. A rainha me chamou para o banquete. Amanhã eu vou matar Mordecai. E o rei está me chamando. Ele já foi, já pareceu um pombo, um peito estufado. Rapaz, eu estou muito feliz. Estou feliz demais. Quando ele chega lá, o rei fala o seguinte: ô Amã, tudo bem? Tudo bem. Amã, o que o rei tem que fazer para honrar alguém que é digno de honra? Amã, na cabeça dele, pensou: é eu. Porque o rei falou que era Mordecai, é eu. E ele fala: não, ô rei, quer honrar uma pessoa de alto prestígio? E ele pensa que é para ele: ó, põe essa pessoa sobre o cavalo do rei, mais as vestes rasgas, mais a coroa do rei, e pega um alto oficial e sai gritando pelas ruas da cidade. É assim que o rei ama aquele que é fiel, aquele que ele gosta. E aí o rei fala: ah, é? Então faça isso do jeitinho que você falou, não omita nada, como Mordecai. Gente, Amã odiava Mordecai. Você está me entendendo? E aí aquilo que ele achou que era para ele vai ser para o inimigo dele, que está querendo matar. Não só matar ele, mas o povo dele. E já tinha um decreto do rei para matar o povo dele. Amã põe Mordecai sobre o cavalo do rei, as vestes reais, a coroa real, e sai andando pelas ruas de Suzano. É assim que o rei faz aquele que é honrado. E Amã andando, e Mordecai lá olhando para ele embaixo, grita para ele. Quando terminou essa procissão, a Bíblia diz que Amã cobriu a sua cara de vergonha e saiu cheio de indignação, de ódio, e chegou na casa dele. Quando chegou na casa, ele falou: ó, o trem deu errado, a minha sorte está mudando, alguma coisa está acontecendo. O que a gente aprende? Aquele que é humilde, como foi Mordecai, Deus muda seu destino.
Aquilo que era uma situação que você estava sendo humilhado, Deus pode transformar histórias. Lembre-se, Deus honra aqueles que perseveram na humildade e sinceridade, lembrando-nos de que Ele vê tudo. O nosso Deus vê tudo. Amém? Deixa eu só adiantar aqui por causa do tempo. Capítulo 7. A justiça divina e as reviravoltas. Capítulo 7, versículo 10. Abre lá comigo. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mordecai, e a ira do rei se acalmou. Veja, Deus é justo e Ele cuida de nós, trazendo revoltas daquilo que parecia ser uma tragédia. Naquele banquete, a Bíblia diz que quando ele chegou na casa dele, depois de ele ter feito essa honraria lá, contrariada para Mordecai, Amã, ele logo foi chamado para o banquete na casa do rei. O rei está te chamando, é o momento. Quando ele chega lá, a rainha Esther começa a falar: meu rei, eu te chamei aqui Amã, eu chamei aqui o senhor, porque eu tenho uma questão para tratar contigo. Depois o rei já está todo satisfeito, barriga cheia. Mulheres aprendem, homem com a barriga cheia não quer briga com ninguém. Então, qualquer coisa que quiser falar para ele, esteja com a barriga cheia. Ela chega então lá, a situação, meu rei, há uma situação de decreto de morte contra a sua rainha. Tem alguém que está perseguindo não só a sua rainha, mas o seu povo inteiro. É esse malvado, esse perverso Amã. E quando Amã escuta isso, ele fica desesperado. Porque ela fala: eu sou judia. E o decreto que o senhor assinou, que ele te convenceu, que ele fez isso corretamente, vai afetar a mim. Quando o rei escuta isso, ele fica revoltado. A Bíblia diz que ele sai da presença, tipo, você vai pensar, vai ficar revoltado. Amã, quando vê que a situação do lado dele está mudando, a Bíblia diz que ele corre e se lança aos pés de Esther, onde ela está ali, reclinada. De repente, quem chega? O rei. O rei, quando vê aquela situação, logo ele deduz: ele está tentando violentar a minha mulher, na minha frente, no meu palácio. Imediatamente a Bíblia diz que eles já pegam a mão, os oficiais do rei, levam ele para um destino cruel. Eu falo o seguinte: a gente tem que matar ele. E aí alguém fala: tem uma forca de 20 metros que alguém construiu, a forca que era para Mordecai. Amã foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E aí a ira do rei se acalmou. O que a gente aprende? Que Deus é justo e Ele cuida de nós. Aquilo que muitas vezes o inimigo preparou para nos destruir vai ser uma fonte no qual Deus vai pegar uma maldição e transformar em bênção. Às vezes uma situação que aconteceu na sua vida, você fala: poxa vida, que desgraça é isso. Deus pode utilizar aquilo como um grande testemunho de bênção para a sua vida e para a vida de outras pessoas mais. O dia que veio o Ricardo aqui, deu aquele testemunho dele com a esposa dele, de como eles viveram. Você vê a volta que teve no casamento dele. No período foi tragédia, foi desgraça, mas hoje em dia é um testemunho de bênção. E muitas mulheres, muitos homens, muitos casais são usados por Deus hoje em dia, com testemunho lá atrás de luta, de sofrimento, mas que Deus pegou aquilo e transformou em bênção na vida de muitos homens. Amém? Amém. Capítulo 8, o poder da intercessão. Capítulo 8, versículo 5, diz assim: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, se ele considerar justo, que escreva uma ordem, revogando as cartas de Amã, filho do Agadita, Hamedá. Escreveu para os judeus que fossem exterminados em todas as províncias do império, pois como suportarei a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Vamos lá agora para o versículo 11, diz assim: o decreto do rei concedia aos judeus, a cada cidade, o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada, qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, as suas mulheres, os seus filhos, o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Lembre-se, o poder da intercessão, a intercessão muda destinos.
A Bíblia diz o seguinte, que o decreto do rei é irrevogável. Quando se lembra que quando Dario deu um decreto para que Daniel fosse jogado na cova dos leões? Dario gostava do leão, mas ele falou, eu não posso revogar, porque o decreto do rei é irrevogável. Que Deus te abençoe lá na cova dos leões. Ele falou, amém, como é que você será? E da mesma forma, o decreto de Xerxes, ainda que ele foi enganado por Amã, que estava ali inocente, vamos assim dizer, não podia ser revogado. Mas então ele fez um outro decreto. Quem dos povos for contra vocês, atendendo o primeiro decreto, vocês têm salvo conduto. É tipo legítima defesa. Vocês se reunirem, faz um exército aí e guerreiam contra esse povo. E até os despojos deles, aquilo que eles têm, vocês podem pegar para vocês. Esse direito de defesa foi dado, sabe por quê? Porque Esther foi uma intercessora. Devemos orar e agir em favor das pessoas ao nosso redor, utilizando a influência que Deus nos concede para o bem, mudando destinos. Eu até convido você para depois entrar lá no nosso canal do YouTube, escutar a pregação que eu fiz dia 22 de fevereiro, mês passado, salvação para a família. Que uma das partes que eu coloquei ali é que nós devemos pregar, ter um bom testemunho, mas também orar. Gente, a intercessão muda destinos, a intercessão muda vidas, a intercessão muda histórias. Amém? Capítulo 9, a importância de lembrar vitórias. Capítulo 9, versículo 27. Os judeus decidiram estabelecer um costume que eles e seus descendentes e todos que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias de forma prescrita na data certa. Esses dias seriam lembrados, comemorados em cada família, de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam de esquecer esses dias. Versículo 29. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Veja, nós devemos considerar e celebrar as vitórias que Deus nos dá, mantendo a vida viva, a gratidão e fé. Quando o nosso destino ele é mudado, nós temos que testemunhar. Quando a nossa sorte é mudada, tem que testemunhar. Hoje em dia, em Israel, entre o povo judeu, aconteceu no comecinho desse mês a festa do Purim, o dia da sorte, que a sorte foi lançada, é o Purim, que é tipo uma grande festa, onde eles se fantasiam, jogam ali um peãozinho, como se fosse a sorte que foi lançada, mas foi mudada. Por isso que eu digo, quando Deus mudar a sua sorte, se você foi curado de uma enfermidade, se Deus abrir uma porta, não deixe de celebrar, não deixe de testemunhar. Lembre, tenha um coração grato pela provisão de Deus na sua vida. Porque quando nós nos lembramos, hoje é o dia que Deus abençoa minha vida, hoje é o dia que eu fui liberto do vício, hoje foi o dia que eu fui liberto da droga, do cigarro, da maconha, hoje foi o dia que meu casamento foi restaurado. Comece a celebrar, comece a contar a vitória, comece a dar o testemunho, porque esse testemunho vai mostrar que a sua vida foi transformada e a vida de outros também podem ser transformadas. Um coração agradecido pelo favor de Deus. E por último aqui, no último capítulo, honra pertence a Deus. Esther capítulo 10, versículo 3, diz assim: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou pelo seu bem do povo, promoveu o bem-estar de todos. O último capítulo, então, destaca a honra e o reconhecimento que Mordecai recebe, mostrando que Deus recompensa aqueles que trabalham para a sua glória. Tudo que alcançamos vem de Deus e devemos viver para a sua honra, lembrando que Ele recompensa os que permanecem fiéis, mudando a nossa história, transformando os nossos destinos.
Gente, Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Eu sempre tenho visto a fidelidade de Deus na minha vida. E sempre que eu posso, eu falo, toda honra, toda glória é a Ele. Tudo que eu conquistei é pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Nós nunca devemos nos esquecer do favor de Deus. Amém? Esses dias eu estava até lembrando aqui que muitas igrejas têm o costume de falar ou graça e paz, para o nosso caso, ou então paz do Senhor. Paz do Senhor, ele tem mais um contexto ali, mais no Antigo Testamento, uma tradição mais judaica, quando fala de Shalom, Shalom Adonai, ou Shalom Aleichem, coisas do tipo. Mas o apóstolo Paulo, ele sempre é o pregador da graça de Deus, ele sempre enfatiza, e ele mistura, ele coloca, lembrando da paz, mas também da graça que nos é alcançada. É por isso que eu gosto do cumprimento, graça e paz. Eu tenho paz por Deus, mas eu lembro que a graça dele, a misericórdia dele, o favor dele é o que me mantém de pé. Por isso eu dou a Ele toda a honra, toda a glória. Só lhe dou glória, somente a Deus a glória. A Ele a honra, a Ele o domínio dos séculos dos séculos. Porque se eu estou pregando aqui hoje, é pela graça de Deus. Gente, em 2020, 2021, o que aconteceu no mundo todo? Uma grande tragédia. Muitas pessoas morreram, inclusive meu pai. Olha só, quem me conhece, acho que até uma pessoa que eu estava cumprimentando ali, acho que foi a Lívia, mas o Igor, ele está bem limpado. Ele, pastor, nem me cumprimenta não, porque você tem uma, eu falo, biológica fraca, não? Imunidade baixa. Vira e mexe, está aí adoecendo, mudou o clima, gripe e tudo mais. Queridos, eu tenho uma imunidade muito baixa, eu sou cheio de alergia. Já estou tendo alergia de pimenta, não estou podendo comer queijo também. Meu Deus, são as coisas boas da vida. Então, os problemas nada a ver, eu ficando velho, vai inventando umas ondas. Vira e mexe, eu brinco. Mas na época da pandemia, queridos, eu fiz 5 testes. Eu fiquei junto, abraçando pessoas que estavam com Covid. Pegou, agora pegou. Fiz 5 testes, nunca peguei. Nunca, sempre negativo. E olha só, na minha casa, minha esposa e os meus filhos, na época que assistia só o Álvaro mais a Lisa, nenhum deles pegaram, nenhum, até hoje, nenhum. Por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida, eu acho. Então, se eu estou em pé, pregando, fazer qualquer coisa, é a graça de Deus até na minha vida. Até na minha vida, por eu estar vivo, por estar inspirando. Então, a Ele toda a glória, toda a honra. O meu destino está na mão de Deus. E o seu destino, a sua história, a sua vida, nunca se esqueça, está na mão de Deus. Ele tem o favor da nossa vida. Amém? Vamos colocar aqui então. Conseguir pregar o livro de Esther. Amém? Desafio. Mas chega em casa, gente,